Lá no capítulo 11, a partir do versículo 20, nós vamos até o versículo 27. Até o versículo 27. Diz assim, ó. Então Jesus começou a repreender as cidades. Irmão, e eu queria assim ressaltar aqui um negócio. Queria que você prestasse muita atenção, tá? Porque esse texto que nós vamos expor hoje é um dos textos que comunica muito bem a identidade e a maneira que essa igreja vê as coisas, né? Como ela trabalha, as ênfases, aquilo que está no centro do nosso trabalho aqui. Então hoje é um dia muito oportuno para você aprender e entender o que a gente pensa sobre coisas muito específicas da nossa fé, daquilo que a gente faz aqui, daquilo que a gente crê, do trabalho que a gente tem feito, tá bom? Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos, vamos lá, muitos, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom, se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com um pano de saco de cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevado até o céu? Será jogada no inferno. Porque se em Sodoma, se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Isso é um escândalo. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para vocês. Porque por aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece ao Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. É a tua palavra, Senhor, tua verdade que nutre, que abençoa, capacita, que edifica, que corrige, que consola, que exorta, que disciplina a sua igreja, o seu povo. Que ela possa ser o que ela diz que é, viva e eficaz. Enquanto eu falar a sua palavra, o seu Espírito haja nos nossos corações, trazendo edificação e nos conformando à imagem do seu Filho, para louvor de sua glória. Nós choramos. Amém. Nós concluímos a exposição última, né, no Evangelho segundo Mateus, lá no início do capítulo 11, ou na primeira metade do capítulo 11, onde tem aquela questão com João Batista. E eu acho que a gente chegou no momento onde João Batista ficaria muito feliz sobre a sua compreensão da identidade do Messias, né? Depois a gente fala sobre isso. Mas João Batista teve aquela dificuldade, né? Algumas pessoas dizem que é crise de fé, não vejo assim. João Batista teve uma dificuldade para entender a identidade do Messias, já que ele recebeu de Deus a revelação de que o Messias traria juízo, e ele ouve que o Messias está curando, libertando, salvando, ressuscitando mortos e tudo mais. Jesus dá uma pisa em João Batista, porque profeta também precisa ser repreendido quando está equivocado, dizendo que bem-aventurado é aquele que não acha tropeço, né, nele, no versículo 6. Depois ele sai dos discípulos de João e volta o foco para o povo que estava ao redor. E quando ele volta a atenção dele para o povo que estava em redor, ele dá testemunho de João Batista, dizendo que João Batista é o maior profeta nascido de mulher. Nós explicamos o porquê disso. E ele conclui lá no versículo 16, 17, 18 e 19, ele conclui dizendo que, apesar de tudo, apesar de João Batista ter uma mensagem dura, mais difícil de se ouvir, e apesar de Cristo Jesus vir e sentar com os pecadores, eles foram rejeitados de igual modo. Vou ler só o 18, né? O 18 e 19 para a gente entender isso melhor. Põe ali para a gente, Agil, por favor, obrigado. Pois veio João, que não comia nem bebia, as pessoas diziam, né? As pessoas dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, as pessoas dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. O que esse texto está querendo dizer para nós? Esse texto está dizendo para nós que, independente do ministério que foi exercido,
Seja o ministério de João Batista, seja o ministério de Jesus, ambos foram rejeitados pelo povo. Ambos. E aí o problema não está no ministro. Tá? O problema não está no ministro, não está no João e não está no Cristo. O problema está no povo que rejeita os dois. E aqui, nos textos que nós lemos, nos versículos que nós lemos, essa ideia de rejeição e a consequência da rejeição fica mais clara. Jesus fala de maneira mais aberta, mais esclarecida para o povo que estava ali, em especial para algumas cidades, e o texto mostra para nós que elas têm uma peculiaridade, e a partir daqui nós vamos continuar a nossa exposição. Amém? Lá no versículo 20, o texto diz: e Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres. Viu que eu pedi para vocês repetirem a palavra milagre? Não sei se você sabe, se não sabe vai saber hoje o que são os milagres, não só no Novo Testamento, não só no ministério de Jesus, mas em toda a Escritura. Quando a gente olha para toda a Escritura, nós vemos que os milagres que foram feitos por Deus ao longo da história, eles têm um fim. E o fim desses milagres tem seus próprios desdobramentos. Nós vamos ver isso aqui hoje. Eu preciso que você aprenda isso de uma vez por todas, a fim de que você amadureça na fé. Amém? Então ele vai até aquelas cidades onde ele tinha feito muitos milagres, né? Betsaida, Corazim e Cafarnaum, né? Eram 3 cidades que ficavam uma coladas na outra, ao norte ali do Mar da Galileia, e onde Jesus concentrou o seu ministério. A maioria das coisas que Jesus fez foi nessas cidades. A maioria das curas, a maioria das libertações, a maioria dos ensinos de Jesus foi por ali. Jesus concentrou ali a maior parte das suas atividades. Ele diz aqui para nós no versículo 1, que Jesus começou a repreender essas cidades, por quê? Porque elas viram e desfrutaram de muitos milagres, mas não se arrependeram. Não se arrependeram. Aí você está aí sentado e já está se questionando: Wesley, o que tem a ver milagre com arrependimento? Por que alguém que recebeu um milagre precisa responder arrependido? Agora a gente pode falar sobre o fim dos milagres. Desde do Antigo Testamento, eu até separei um texto que é bem específico aqui. Põe para a gente Êxodo 4, versículo 8 e 9. Para você entender mais ou menos do que se trata o fim dos milagres feitos por Deus ao longo da história. Olha só. No capítulo 4, Deus está dialogando com Moisés e dizendo: vai até o Egito, tira o meu povo de lá e diz a Faraó que eu mandei o povo sair. Diz para o povo que eu te enviei. Aí ele está argumentando com Deus, né? Se o povo não acreditar em mim, se o povo disser que o Senhor não me enviou, se o povo se recusar a crer, o que eu faço? Versículo 8. O Senhor continuou: se eles não acreditarem em você, ou seja, não acreditarem na sua mensagem, não acreditarem na sua pregação, não acreditarem que você é um enviado de Deus, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez acreditarão na evidência do segundo. Versículo 9. Se eles ainda não acreditarem mediante esses 2 sinais, e essa palavra é importante para a nossa compreensão, do que ele estava falando aqui? Ele estava falando da mão leprosa de Moisés, que ele coloca na roupa, ela sai leprosa, coloca na roupa de novo, ela sai limpinha, e ele estava falando do cajado, que ele tacou no chão, virou serpente, pegou pela cauda, virou cajado. Se eles não acreditarem mediante os 2 sinais, nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco de água do rio e derrame na terra seca, e a água que você pegou no rio se transformará em sangue sobre a terra. Deus está falando para Moisés assim, ó: você tem uma mensagem para entregar, você tem uma pregação para fazer lá no Egito. Se eles não derem crédito à sua pregação, faz milagre. Executa alguns sinais que eu vou te dar agora. E eu gosto da palavra sinal, porque o que é sinal, irmão? O que é sinal? Qual é o propósito do sinal? Todo sinal indica e comunica alguma coisa, sim ou não? Você está diante do semáforo, está vermelho, o que o semáforo está dizendo? Pare. Você está lá, o semáforo está amarelo, o que o semáforo está dizendo? Atenção. Eu sei que você viu isso no primário, eu sei, mas só para você entender. Aí está verde, ele continua falando. Ele tem boca, o semáforo tem boca, sim ou não? Mas não comunica algo. Sinal é isso, irmão.
Sinal é aquilo que comunica algo que está para além dele. E o que os sinais que Moisés fez diante do faraó e diante do povo comunicavam que a mensagem que Moisés estava trazendo era verdadeiramente de Deus. E aí quando você vai lá para o Novo Testamento, vou falar de um outro texto aqui que eu gosto muito, né? Já cansei de pregar em campanha do 7 mergulho de Naamã. Já cansei, montão. 7 mergulhos de Naamã. Aí acaba os 7 mergulhos, faz o quê? Renova os mergulhos. Né? Fala outra campanha, outro mergulho. Às vezes o pessoal mescla com volta, 13 voltas na muralha de Jericó, né? E o negócio é fazer a campanha, né? E aí, as pessoas olham para o milagre que foi feito na vida de Naamã e o pessoal foca na lepra, que foi curada, a pele de Naamã que foi purificada ali e tudo mais. Mas a coisa mais bonita no texto é o final. Porque quando Naamã sai do rio, limpinho, ele olha e fala: cara, não existe outro Deus em toda a terra, senão o Deus de Israel. Essa é a parte do texto que é significativa de fato. A coisa mais importante na vida de Naamã não foi ele ter sido curado da lepra. Foi ele ter reconhecido que só existe um único e verdadeiro Deus, porque ele tinha um Deus falso lá na terra de onde ele veio. Então o que Deus está comunicando com os milagres e os sinais que ele faz desde sempre? Que ele é o verdadeiro Deus. Que a mensagem dos seus profetas é genuína. Lembra de Elias no Monte Carmelo? Lembra do Elias? Ele propôs logo um desafio de milagre. Mas antes de propor um desafio de milagre, ele pregou. E a mensagem dele é: vocês têm que se decidir. Se Deus é Deus, segue ele. Se Baal é Deus, fica com ele. Hoje vocês precisam tomar uma decisão, irmão. Parece até um pregador contemporâneo chamando o povo ao arrependimento e um apelo. Hoje vocês precisam se decidir. Vamos fazer o seguinte: Deus que responder com fogo, esse é Deus. Aí os profetas de Baal fizeram todo aquele carnaval. Baal não respondeu, foi desmascarado com Deus falso. De repente cai fogo do céu e todo o povo cai de joelho dizendo que só o Senhor. Isso que importa. Se você ser curado, se você ficar milionário milagrosamente, tu entrar aqui de cadeira de roda, irmão, sair daqui andando e não se arrepender, você vai andando para o inferno. E de que valeu ter recebido cura no corpo físico? A questão é que desde o Éden os homens estão afastados de Deus. Os olhos dos homens se obscureceram com relação à contemplação do Criador. Os homens não conseguem mais ver a Deus por conta própria. E Ele é tão bom que Ele veio se revelar a nós, se manifestar a nós através de seus grandes feitos, mas principalmente através de seu Filho Jesus Cristo. E quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vemos que os milagres que Deus faz ao longo de toda a história, a abertura do Mar Vermelho, toda vez que o povo se desviava depois de já estar na terra prometida, né? Toda vez que o povo se desviava, Deus levantava um profeta e dizia: vocês lembram que eu tirei vocês com mão forte, com poder da terra do Egito, abri o mar, mandei nuvem de dia, coluna de fogo de noite, água da rocha, comida no deserto, vocês lembram? E o povo ficava com cara de taxa, por quê? Porque não dava para negar, a história contava isso. E Deus usava os milagres que Ele fez para jogar na cara do povo, de que o povo não poderia se afastar dEle. E aí a gente chega no Novo Testamento com a mentalidade de que Jesus teve um ministério que deve ser imitado no sentido da gente fazer um monte de campanha de milagres. Campanha da cura divina, campanha dos milagres, campanha do extraordinário de Deus. Eu vou mostrar para vocês aqui que só teve uma vez que os apóstolos oraram para que Deus fizesse milagres. Só uma vez no Novo Testamento, e eu vou mostrar por quê. Mas a Bíblia não ampara essa ideia de nós fazermos trabalhos específicos em torno dos milagres. A Bíblia não ampara a ideia de nós focarmos e colocarmos no centro da nossa experiência os feitos miraculosos do Senhor. Não tem isso no texto sagrado. A Bíblia não nos encoraja a ficar vivendo atrás de milagre e atrás de coisas extraordinárias. Ela não nos encoraja. E aí quando a gente chega no Novo Testamento, eu te encorajo a ler o Evangelho segundo João. Põe para a gente João 20, versículo 30 e 31, por favor, Agil. Olha lá, ó. João vai falar por que ele escreveu todo o livro agora, amém? E ele diz, ó:
Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais. Olha aqui para mim. João não usa a palavra milagre. Presta atenção no que eu vou dizer para você agora. João não usa a palavra milagre. Pode procurar aí no Evangelho de João, não tem a palavra milagre aí. Qual é a palavra que aparece aí, Wesley? Sinal. Porque eu já expliquei o que é sinal. Sinal é aquilo que aponta para uma coisa que está para além dele, que comunica alguma coisa. João, o texto diz que Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Olha o 31. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham a vida em seu nome. Wesley, por que João escreveu o Evangelho e registrou 7 sinais específicos para que nós creiamos que Jesus é o Cristo e, crendo, tenhamos vida em seu nome? Para que serviam os milagres de Jesus, irmão? Para que serviram aqueles feitos maravilhosos que Jesus fez nesses dias, nos seus dias, irmão? Foi para estabelecer um padrão de comportamento dos dirigentes de culto? Vamos fazer aqui um culto dos milagres. Foi para isso, irmão? Foi para que nós focássemos nos milagres e ficássemos em torno dos milagres o tempo todo, irmãos? Não, o texto diz que Jesus fez o que fez na época que fez, para que as pessoas cressem que ele era o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele, tivessem vida em seu nome. Ou seja, os sinais que Jesus operou comunicavam quem ele era. Ele era Deus, ele é Deus, e comunicava isso fazendo aquilo que só Deus poderia fazer. Essa é a grande questão. Nós estamos diante de um texto que mostra na prática o desdobramento do fim do milagre, que é o arrependimento. Mas eu quero ler com vocês ainda outra coisa. Eu quero ler com vocês Atos 2, 22 ao 24, que fala melhor sobre essa ideia de Jesus ser confirmado como Cristo através dos milagres que fez. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. 23. A este, conforme o plano determinado por Deus. Esses 2 versículos eu quero ler só por vontade própria mesmo, mas o que interessava já passou. A este, conforme o plano determinado e presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Porém Deus o ressuscitou, livrando da agonia da morte, porque não era possível que fosse retida por ela. Esse é o nosso Cristo, aprovado e confirmado por Deus, através de quê, irmãos? Sinais, prodígios e maravilhas. Então, se você isola o propósito do milagre, do ministério de Cristo, você pode pensar que milagre é um objeto que a gente pode usar e abusar como bem entender. Vamos viver em função de milagre. Aí, a essa altura, você já deve estar pensando, né? Caraca, esse pastor não crê em milagre, irmão. É isso que eu estou falando? É isso que eu estou comunicando? Eu creio em milagre, vivo milagre, oro por milagre e sou um milagre. Na verdade, o maior dos milagres é Deus pegar o homem mau, corrompido e transformar numa nova criatura. Esse é o maior de todos. Sabe? Mas se a gente não entender esse tipo de coisa aqui, a gente vai cair no laço de viver em torno daquilo que é secundário. A coisa mais importante que existe com relação à missão da igreja é tornar Cristo conhecido. E aí você vai para Romanos, você vai para Coríntios, principalmente 1 Coríntios ali no início da carta. Paulo diz que aprove a Deus salvar os homens pela pregação do Evangelho. E aí o apóstolo Paulo diz aos romanos que o homem é salvo pela pregação, mas como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe aí? Como vão crer naquele de quem nada ouviram? E perceba, o Evangelho tem, os milagres, na verdade, né, eles têm uma falha que o Evangelho não tem. Não tem. Porque você consegue ver em outros segmentos pessoas que pelo poder de Satanás operam milagrosamente. E aí você pode muito bem achar que um paralítico, né, se levantou e atribuir a qualquer divindade.
Mas só existe uma mensagem que fala sobre o Filho de Deus, morto e ressurreto no lugar dos pecadores. O Evangelho de Deus, o nosso Senhor. Então, a gente pode estar diante de um cara e tornar os milagres um objeto de adoração e devoção e não querer nem saber de onde está vindo. E pegar um charlatão, aí alguém pode dizer assim, Wesley, é impossível que os milagres sejam feitos por alguém que não é de Deus. Naquele grande dia, muitos dirão, Senhor, preguei no teu nome, expulsei demônio no teu nome, curei teu nome. E Deus vai dizer, apartai de mim, não te conheço, porque Deus não está procurando ferramenta, Deus está procurando filho. Naquele grande dia, os que vão entrar no gozo eterno do Senhor são as ovelhas do rebanho dele. São os filhos de Deus e não as ferramentas que ele usou. Deus pode usar qualquer um, irmão. Deus pode usar qualquer um pode ser muito usado. E eu costumo dizer que naquele grande dia vai ter uma fila de gente barrada no céu, que é a fila dos usados. Profetizou, pregou, entregou revelação, visão, curou, levantou, paralítico da cadeira, encheu o bolso de dinheiro, mas naquele grande dia, Jesus vai dizer, eu não tenho relacionamento contigo, você não é conhecido de mim, eu não sou conhecido de você. Vamos aqui para o texto dos apóstolos lá, eles orando por milagre. É Atos ainda, Ageu. 4, 23 ao 31. Esse momento é depois que o Sinédrio ameaça os apóstolos, né? Ameaçou eles. E eles estão querendo fazer o que ali? O que eles estão querendo fazer? Pregar o evangelho. O propósito dos apóstolos é a pregação do evangelho. Aí eles começam, ó. Uma vez soltos, eles vão procurar os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e anciãos lhe tinham falado. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito determinaram. Olha que isso aqui é lindo. Para você que não entende bem como é que há um diálogo entre soberania de Deus e responsabilidade humana, você vê os versículos anteriores, está dizendo que os homens mataram Jesus, fizeram tudo aquilo que fizeram contra Jesus, para fazerem tudo que tua mão e o teu propósito pré-determinaram. É assim que funciona, né? O homem faz o que Deus determinou. O que Deus determinou, o homem vai fazer. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles. E concede aos teus servos que anunciem o que, irmão? A tua palavra, com toda ousadia. Então, o propósito dos apóstolos era anunciar a palavra com toda ousadia. Segue, Ageu. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu servo Jesus. O que ele está querendo dizer com isso? Vai até o 31, só para a gente terminar. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Faziam campanha por milagre, irmão? Faziam sexta-feira das maravilhas de Deus? Tudo gira em torno da pregação da palavra e do Evangelho de Cristo. E aí há quem acredite, né, que haverá nos dias de hoje e até o fim a mesma proporção de milagres que houveram nos dias de Jesus e dos apóstolos. Há quem não crê dessa forma. Eu particularmente creio que Deus faz quando quer fazer. Ponto final. Né? Se a gente chegar um paralítico ali agora, entrar aqui e a gente orar por ele, Deus vai levantar ele se quiser. Se Deus não quiser levantar ele, mas ainda que não levante, o que é mais importante, irmão? Que nós consigamos pregar a palavra com toda ousadia e por meio da pregação do Evangelho os homens tenham um encontro com Cristo Jesus. O apóstolo Paulo torna a dizer, ele disse, aprove a Deus que os homens fossem salvos pela pregação do Evangelho. Dito isto, e aqui eu não vou me demorar, dito isto, então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Em outras palavras, não adianta ver a glória de Deus se manifestar diante de você e você não se voltar para Ele em arrependimento. No final das contas, todos os milagres que você já recebeu comunicam que o Deus que você serve é verdadeiro. Ou o Deus que você não serve é verdadeiro. Você já ouviu falar que a quem mais é dado, mais é cobrado? É o que esse texto está comunicando para nós.
Você precisa responder positivamente quando Deus se revela para você. Poxa, Wesley, tem uma bênção para contar? Tem. Deus me abençoou num negócio, abençoou. E tu? Eu o quê? Eu vou desfrutar da bênção que Deus me deu, vou meter o pé para a pista e vou viver do meu próprio jeito, né? Então o que o texto está dizendo é o seguinte: a quem mais é dado, mais é cobrado. A quem Deus mais se revelou, mais responsabilidade de se voltar para Ele essa pessoa tem. Quanto mais você pede, quanto mais você recebe, mais compromisso você deve ter com Cristo que se revelou a você. E aí se você pede, recebe, e você não se arrepende, continua o texto, Ageu. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque assim, Tiro e Sidom, o que é Tiro e Sidom aqui? Tiro e Sidom são cidades que foram objeto do juízo de Deus no Antigo Testamento. Os sidônios, por exemplo, foi com quem Acabe fez aliança quando casou com Jezabel. O pai de Jezabel era rei dos sidônios, Acabe se aliançou com ele e estabeleceu o culto a Baal em Israel. E aí, naquele tempo, Deus cansou de proferir julgamento e juízo contra Tiro e Sidom, ou seja, são cidades que viviam na mira do juízo de Deus, e Deus está dizendo, porque se Tiro e Sidom, se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Pano de saco e cinza é aquela humilhação suprema, né? É a maior demonstração de humilhação possível. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Irmão, isso aqui não te espanta, não? Você não fica atormentado com isso? Porque nós estamos falando de cidades que foram objeto de muitas profecias de juízo no passado. E Jesus está dizendo, naquele grande dia, esse povo que foi rebelde, que foi idólatra, que foi pagão, naquele grande dia vão ter um juízo menor do que vocês. E honestamente falando, eu não sei quais são os graus de juízo, mas tem. 3, né, capítulo 3 de Tiago, diz que o juízo é maior para quem ensina do que para quem aprende, né? Então assim, eu não sei, irmão, como é que vai ser os graus de juízo. O que eu sei é que vai ser pior para quem viu mais milagres da parte de Cristo. Para aqueles que receberam a maior revelação da parte de Deus, o juízo vai ser pior. Agora a segunda parte é escandalosa, é o que eu disse. Vamos lá. E você, Cafarnaum? Cafarnaum foi a cidade que Jesus operou maior parte dos seus milagres. 34 milagres catalogados que Jesus fez foram feitos aqui em Cafarnaum. Pensa que será elevado até o céu? Meu Deus do céu! E essa parte é terrível. Porque se aqui na nossa igreja aqui tivesse milagre toda semana, né? Toda semana aqui um paralítico andando, aquele negócio, isso aqui nem ia caber de gente, a gente já ia ter que estar lá no campo. Todo dia tivesse milagre aqui, com certeza isso aqui já tinha muito mais pessoa do que tem. Mas como a gente só prega a palavra mesmo, fica mais difícil. Então assim, imagina que milagre toda semana. Sabe o que a gente ia pensar? Falar, pô, Deus está aqui. Tem um slogan de uma igreja muito conhecida no Brasil, que tem programa de televisão, ele diz assim, ó, a mão de Deus está aqui. Por que eles pensam que a mão de Deus está lá? Porque tem cadeira de roda andando no meio do povo, porque tem muleta sendo solta, porque tem isso, porque tem aquilo. E aí Cafarnaum está batendo no peito e dizendo, o grande profeta nos visitou. A nossa cidade é abençoada. Por quê? Porque nós estamos vendo muitos milagres de Deus. E aí a pergunta é retórica, né? E você, Cafarnaum? Pensa que será elevado até o céu? Está cheio de igreja pensando que vai ser elevado até o céu só porque tem sinal. Só porque tem milagre, só porque tem prodígio. Pô, tem um pastor lá que fala até o CPF. Irmão, já sei meu CPF. Na verdade, quando alguém fala o meu CPF, eu tenho até um problema. Eu fico de orelha em pé. Opa, né? Apareceu uma compra aí no meu nome, de repente. Não quero, não. Fala meu CPF, não quero que fale. Deixa é meu documento. Né? Mas o pessoal fica impressionado. Meu Deus, ele falou a placa do carro. Enfim, não é? E aí parece que nessas igrejas, Deus está lá. Parece que nesses lugares onde os milagres e os sinais são exaltados, eles estão acima de todo mundo. Né? Um dia chamaram nossa igreja de seita, um amigão meu, de criança, infantil, sim, pequenininho. Foi lá no nosso culto, lá no salão ainda, e a gente só faz isso, nosso culto é muito simples, nossa liturgia é muito simples. Né? A gente vem aqui, aí tem um momento de oração, a gente tem uma palavra de oração, a gente tem um momento de
de canto congregacional, a igreja canta junto, tem exposição da palavra, tem um café para comunhão entre os irmãos, se você precisar de mim, eu estou aqui, isso aqui é muito simples, não é? Mas está bem de acordo com o que foi proposto para a vida da igreja. Isso é o que importa de verdade. Aí um amigo falou que era uma seita, né? Pô, lá parece uma seita, ele nem se mexe direito e tal. Não convém, mas se eu te contar a vida dele, você vai ver o que é seita de verdade, sabe? Então assim, parece que nesses lugares que tem muitos sinais, esse povo vai ser elevado até o... Olha o que o texto continua dizendo. Será jogado no inferno. Porque sim, aqui, irmão, isso aqui é escandaloso. Escandaloso. Se em Sodoma, se tivessem operado os milagres que foram feitos, os mesmos. Se Jesus chegasse lá em Sodoma e fizesse a mesma coisa, ela estava até hoje lá. Até hoje. Isso é, irmão, isso aqui é de propósito porque Sodoma é a figura de cidade pecaminosa da Bíblia. Toda vez que você pensa numa cidade do pecado, você pensa em quê, irmão? Tem duas. Sodoma e a Grande Babilônia, que já não se fala de uma cidade, se fala de um império, né? A Grande Babilônia. Mas quando você pensa numa cidade pecaminosa, esses dias eu estava conversando com não sei quem, né? A pessoa falando que Jesus está voltando porque os dias são maus. Aí vi uma reportagem, sobre um evento LGBT que teve lá nos Estados Unidos, uma loucura, e a pessoa falou assim, isso está uma Sodoma. A gente associa logo, sim ou não? Mas olha o que o texto está dizendo, Cafarnaum que viu Jesus vai ter um julgamento pior do que Sodoma. Você entende isso, irmão? Que se Cafarnaum se Sodoma tivesse recebido a visita de Jesus, ela estaria de pé até hoje, aquele povo teria se arrependido. E aí tem uma pergunta aqui para deixar você com a pulga atrás da orelha. Se Deus sabia que o povo de Sodoma ia se arrepender se tivesse milagre lá, por que Deus não fez milagre lá? Você consegue responder isso sem ficar com a pulga atrás da orelha? Se Deus sabia que em Sodoma o povo se arrependeria se tivesse milagre, por que Deus não fez milagre lá para o povo se arrepender? Posso te responder para que você fique escandalizado? Porque Deus não quis, o nome de soberania. Deus queria executar juízo sobre Sodoma. Se quisesse salvar Sodoma, Deus tinha enviado alguém lá, um profeta, para fazer grandes milagres, não mandou. E aqui é o que eu falo, às vezes a gente quer ficar falando contra o que a Escritura afirma, que a Escritura afirma é que Deus tem os seus e acabou. Isso não faz dele menos Deus, mais Deus, não faz dele ruim, nada disso. Isso fala que ele é Deus soberano, determina todas as coisas segundo o seu propósito. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente vê o quão perigoso é pedir milagre. Você já imaginou que você vai ter que dar conta de tudo que você está pedindo? Você já imaginou que todas as coisas que Deus fez na sua vida reclamam uma resposta de fidelidade e amor? Você já imaginou hoje, você está na casa que você pediu a Deus. Você dirige o carro que você pediu a Deus. Você tem um marido que você pediu a Deus. Na verdade, a Ilana eu não pedi. Se eu tivesse pedido, eu ia errar. Deus foi tão bom comigo que mandou mais do que eu esperava. Amém ou não? É? Mas olha quanta coisa boa, milagrosa Deus fez na sua vida. E você está desfrutando disso tudo. E como é que você vai responder em relação a isso? Quem era você antes de Deus milagrosamente intervir na sua vida? Quem era você? Onde é que você estava? O que você estava fazendo? E Deus em Cristo Jesus te alcançou. Irmão, eu não sei vocês, mas a gente estava cantando ali que aquele que criou o universo, que falou, o mundo se formou, aquela mão que sustenta tudo, sustenta meu coração. Irmão, isso é escandaloso. Nós somos desprezados por homens iguais a nós e Deus nos ama a ponto de ter enviado seu Filho, está cuidando de nós, nos abraça no dia difícil, nos consola no dia mau. Deus está do nosso lado, Deus fez tanta coisa maravilhosa por mim, por você. Estava ali chorando, pensando em quanta bondade, cantando, sua bondade me seguirá. Irmão, quanta bondade de Deus sobre a minha vida. Ah, Wesley, minha vida não está muito boa não, é só você olhar para o lado, você vai ver que está melhor do que de alguém. E como é que você tem respondido a isso? O que Deus espera quando Ele se revela a alguém, e quando eu digo alguém, eu falo de maneira genérica, né, um pecador, é arrependimento. Porque naquele grande dia, irmão, vai ficar ruim.
para quem viu as grandes maravilhas de Deus e o desprezou a si mesmo. Sabe, eu costumo dizer que os grandes feitos de Deus ao longo da história é como uma grande mesa posta diante dos famintos e os famintos insistem em não comer. Rejeitam o trabalho e a disposição do cozinheiro mor, desprezando a comida que ele colocou na mesa. Naquele grande dia é justo que ele não se compadeça dessas pessoas. Então esse texto que nós lemos diz para nós o seguinte: os milagres que Deus tem feito desde os tempos passados não são um fim em si mesmo. Eu quero que essa igreja aprenda isso. Os milagres que Deus faz não são um fim em si mesmo. Você precisa pegar tudo que Deus está fazendo por você e responder da melhor maneira possível. Você precisa responder com arrependimento, com devoção, com zelo, com entrega. Tudo que Deus fez por você para mostrar, pode crer em mim porque eu sou de verdade. E ele conclui nesses últimos versículos 25 ao 27, porque tem tudo a ver com o que a gente estava falando. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma. Isso aqui é terrível, irmão. Ver a cidade de Sodoma ter um rigor menor do que o nosso, depois reflete sobre isso e vê se não é de explodir a cabeça. Por aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Isso fala da soberania de Deus na salvação. Porque os sábios e os instruídos podem ver qualquer coisa, vão ver um monte de milagre, vão ver um monte de feitos maravilhosos, né? É o que eu costumo dizer. Às vezes as pessoas pensam que um executivo de muito sucesso, ele chegou lá porque ele é bom, porque ele é capaz e tal. Um executivo de muito sucesso chegou lá porque Deus deixou, porque Deus deu a ele sabedoria. Na verdade, Deus deu a ele desde o fôlego de vida até tudo que ele precisa para chegar até lá. Milagre, isso tudo é milagre. Isso tudo é o Deus soberano agindo dentro do nosso contexto aqui, dessa esfera, de acordo com sua vontade e seu poder, a soberania de Deus, é a providência divina. E aí o cara chega lá em cima, bate no peito e acha que chegou lá por conta própria. E ele fica cego em relação às verdades de Deus. E aí o texto diz isso aqui, ó, que Deus escondeu essas coisas dos sábios. Olha para mim aqui, irmão. Olha para mim. Por mais que a gente pregue, a gente pode fazer chover canivete. Chove canivete aí agora. Tem gente que não vai enxergar um palmo diante do nariz em relação à revelação de quem Deus é. Você vai pregar. É o que eu falo sobre a nossa família, né? Eu acho que a coisa mais dura para o cristão é saber que possivelmente os seus amados e queridos odeiam o Deus que ele serve. De repente seu pai, sua mãe, seu irmão, seu marido nunca vão se voltar para Cristo. É uma realidade, né? Mas isso compete a quem, irmão? Quem esconde ou revela a identidade do próprio Deus? Pode ir, Ageu 26. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu. Quem pode questionar isso aqui? Quem pode subir agora na sala do trono de Deus, bater na mesa e dizer: por que o Senhor não se revelou a todo mundo? Porque o Senhor não fez com que todo mundo te queresse? Quem pode ir lá e bater na mesa? Foi do agrado dele, eu não posso fazer nada em relação a isso. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser. É da vontade do próprio Deus Trino, de que uns o conheçam e reconheçam. E aí essas cidades, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, nitidamente são daquelas cidades onde Jesus falou: eu vou lá só para mostrar o quão rebelde eles são. Eu vou me manifestar de maneira soberana e poderosa, e ainda assim eles não vão me querer. E a dureza do coração do homem vai ficar exposta. Eu vou lá e vou mostrar para eles na prática quem é Deus. E eles vão desprezar quem é Deus. Para a gente começar a concluir aqui e já ministrar a nossa ceia. Nós vivemos em dias, irmãos, muito atribulados. Muito atribulados. Uma correria, sabe? Cada um querendo dar conta da sua própria vida. Eu sei que você quer construir. Você quer conquistar, que você quer ter, que
que você quer fazer. Eu também quero construir, fazer minhas coisas, alcançar meus objetivos. E aí, para que isso aconteça hoje, estão vendendo a ideia de que tem um caminho mais fácil. Qual é o caminho mais fácil de ter as coisas nessa terra? Servir, supostamente servir ao Criador dessa terra. Irmão, vem para a igreja que tua vida vai melhorar. Vai mesmo, mas não necessariamente no aspecto financeiro. Irmão, vem para a igreja que as coisas vão acontecer mesmo, de repente expulsem de casa. A gente viu isso no capítulo 10 de Mateus, né? Se a gente honrar mais a Deus do que nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, de repente nós vamos ter inimigos dentro de casa. Ensinaram ou estão ensinando para a gente que nós vamos às igrejas como se vai num self-service e começa a pedir e pegar os milagres que você quer. E ainda tem uma maneira de enganar o povo, né? Se você não recebeu, o problema não é do cara não, o problema é teu que não tem fé. É mole de enganar o povo. Volta na próxima campanha que na próxima Deus te dá. Mas nessa correria doida da vida, tentando construir império próprio, você precisa hoje parar tudo. Parar tudo e considerar: eu sou uma pessoa arrependida. A partir de tudo que Deus já me mostrou, de tudo que eu vi, e do evangelho que eu tenho ouvido, eu me arrependi dos meus pecados e me voltei para Deus em sujeição e obediência. Dentro desse contexto onde eu sou encorajado e motivado a viver para mim, somente para mim, eu estou fazendo de Deus e dos seus milagres um objeto da minha satisfação pessoal. Deus, o Deus da igreja, o Deus da Bíblia, o Deus dos cristãos é poderoso. É poderoso, irmão. Ele é poderoso. Para fazer o que, Wesley? O que Ele quiser. Para levantar o paralítico da cadeira, para abrir os ouvidos do surdo, para dar vista ao cego, para ressuscitar o morto, para abrir uma porta de emprego que Deus abre essa manhã, para curar as anomalias no teu corpo físico, que Deus te cure essa manhã. Deus é poderoso para trazer aos seus caminhos pessoas que vão te ajudar lá da China, lá. Meu Deus, apareceu um chinês aqui do nada, não foi do nada. Isso é a soberania de Deus e a providência de Deus que trouxe um chinês da China para te abençoar. Pô, caiu um dinheiro na minha conta, liguei para o banco não sabe. Deus faz, irmão. Deus faz. Se cair na minha conta, irmão, eu transfiro logo. Penso primeiro que é Deus para depois saber quem foi. Se alguém me ligar, perguntar, poxa, quer um dinheiro aí? Eu falo, não, caiu, tá bom. Mas eu penso logo que é Deus. Pois eu devolvo, mas penso logo que é Deus. Né? Deus faz. Mas faz para quê? Deus opera, é soberano e é poderoso. Pode trazer para esse galpão terrível a sensação de menos 5 graus. Se fosse 17 do ar-condicionado já estava bom, mas... Para quê? Para quê? Para quê? Só para você não suar? Só para que você saia por aí contando que no calor de 40 graus do Rio de Janeiro, de repente o galpão ficou frio só para isso? Exige-se da parte daquele que é objeto da bondade de Deus que essa pessoa retorne a Ele obediência e devoção. Se Deus te der tudo que você está pedindo, você é obrigado a dar tudo aquilo que Ele pede também. E o que Ele pede é arrependimento, é devoção, é uma pessoa contrita de coração em obediência a Ele. Torna a dizer, Deus faz, irmão, mas faz para quê? Continue pedindo, continue clamando, mas saiba que você vai dar conta de tudo aquilo que Ele tem feito por você. Aí de ti, Corazim, aí de ti, Betsaida, aí de ti, Cafarnaum, aí de ti, Igreja Soma. Se o que tem sido feito em vocês fosse feito em muita gente do passado, eles teriam se arrependido. E vocês, e nós, e eu. Amém?